Ela é poetisa, contista, declamadora, roteirista. Seu primeiro poema foi escrito com 13 anos de idade e nunca mais parou. Publicou seus primeiros escritos em varal literário na época da universidade. Hoje, com 4 livros publicados, ela vem nos contar como foi conciliar a carreira militar com o fomento à literatura e à cultura. Primeira mulher negra a assumir como oficial superior na Polícia Militar de Santa Catarina, se dedicou em gestão de segurança pública e é especialista em atendimento à criança e ao adolescente. Faz parte de várias academias de letras e de grupos literários. Homenageada por várias atividades que se destacou, se define como uma mulher em movimento e acredita que sonhos podem ser realizados, mas é preciso fazer para que eles aconteçam. Eu converso hoje com a escritora e tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar de Santa Catarina, Edenice da Cruz Fraga. O Mulher em Foco está começando. Racismo é algo que não aparece, mas é visto. É algo que não está escrito, mas é lido. É algo que não é gritado, mas é ouvido. É algo que não é tocado, mas é sentido. É algo que não é dor, mas é doído. É algo que apenas quem viu, leu, ouviu e sentiu, sabe dizer o que é. Seja bem-vinda, Edenice, tudo bem? Tudo bem, Isabela. Gostaria de cumprimentar você e a todos que nos acompanham, né, nesse programa maravilhoso. E espero, né, que essa nossa conversa realmente seja contagiante, com toda a energia contagiante que você tem, né, no espaço. Muito obrigada, é um prazer igualmente. Esse poema, hein? Eu li, escolhi e acho que ele é muito marcante. Ele fala muita coisa, né? Você se recorda o momento que escreveu? Sim, exatamente. É porque eu tenho sempre na minha escrita, a questão da reflexão, aquilo que eu vou agregar, né? E daí em 2019, em 2018, aliás, em 2015, quando eu escrevi o meu primeiro livro, que é Pássaro Sublime, que foi o livro mais difícil dos 4 que eu tenho, né? Disse, bom, eu tenho que falar algo sobre o racismo, algo que é o real dele, né? E daí então ele foi escrito em 2015 no primeiro livro. E depois eu repeti no meu terceiro livro porque no momento que eu fui fazer uma pesquisa em 2019 na internet, coloquei lá o meu nome, eu vi que foi um dos poemas escolhidos, entre 100 escolhidos numa pesquisa feita na internet que eu não sabia. O meu poema ficou na 76ª posição, como aquele que mais define o racismo, como aquele que mais define também e se fortalece na Semana da Consciência Negra. Então, eu vi que ele precisava ser repetido. Então, ele está em 2 momentos, no livro de 2015, onde ele surgiu, e também no outro que foi feito em 2018. Que maravilha, né? Entrar na internet e ver que foi escolhido, né? Esse poema. E essa é uma homenagem também, né? De certa forma, receber essa homenagem a cada momento que escreve algo que marcou alguém. Você começou a escrever muito cedo, né? Foi por influência de alguém? Bom, eu sempre digo que na minha vida pública eu me inspirei muito em Antonieta de Barros, na literatura em Cruz e Souza, mas também na minha família, pelo meu pai, que era seresteiro, e eu também tinha um tio que era escritor, embora eu não tenha conhecido, fiquei apenas, né, conheci através de um caderno que meu pai repassou. Então a gente tem essa influência familiar, essa influência de escritores, né? Eu muito lia os poetas do século XIX, eu sempre gostei muito de Cruz e Souza, de Olavo Bilac, Casimiro de Abreu, entre outros, né? E essa influência veio muito forte comigo, assim, né? Até porque pela origem que eu tenho, eu sempre costumo falar, Isabela, se você me permite, em todos os momentos, os locais que eu vou, iniciar falando da minha origem, né? Eu sou uma mulher negra, nascida aqui em Florianópolis, no Morro do Mocotó, somos em 8 filhos, e essa origem
me fortalece para inspirar outras pessoas. E por isso a minha escrita é uma escrita que luta contra aquilo que eu acho que... que eu tenho convicção, né? Que nos coage no dia a dia, que nos toca, que nos fere no dia a dia. E o racismo é uma dessas questões, as quais eu abordo nas minhas obras, né? E daí vem com esses autores, né? Castro Alves. Então a gente tem muito isso. E aqui o nosso Desterrense Cruz e Souza não poderia ser diferente, né? É verdade, né? E quem lê bastante e gosta também escreve bem, isso também já facilita, né? Exatamente. E nos momentos de escrever, vem na mente alguma coisa, pega um bloco de nota, já coloca ali ou bota no celular. Existe um horário que você costuma produzir mais? Bom, o meu processo criativo, eu gosto muito de acordar cedo, né? Faz parte, assim, de mim. Então eu escrevo à noite ou bem cedo, né? Na madrugada ali, porque eu gosto, até tem um dos meus escritos que diz que eu gosto das madrugadas porque elas são nossas maiores confidentes, né? Aquilo que você fala, que você fica entre você e a madrugada ali, né? Então, é o horário que eu mais escrevo. E o meu processo criativo, conforme eu disse, esse primeiro livro, principalmente, foi o mais difícil porque foi muito de pensar nos temas que mais orbitam a sociedade, né? É o amor, é a dor, é a família, é a alegria. E esse livro está aqui contigo primeiro? Sim, sim, sim. Pássaro Sublime, que é este aqui. E por que Pássaro Sublime, né? Que daí é onde eu me reporto a Cruz e Souza. Porque Cruz e Souza, para mim, ele foi como um pássaro, realmente. Esse livro faz essa analogia, né? Que vem do alto, as palavras vêm do alto e por onde vai, né? Por onde esse livro voa e por onde as palavras de Cruz voavam, também inspiraram outras pessoas, agregaram em outras pessoas valores. E é isso que esse livro traz, né? Denise, você começou a escrever na adolescência e publicou um livro só em 2016. Por que demorou tanto tempo para colocar isso num papel e abrir para as pessoas terem em mãos um livro como esse? Esse foi 2015, né, que a gente escreveu. Bom, primeiro a questão financeira lá atrás, né? Tem essa questão também dos meios, né? Na época de adolescente, realmente não tinha como. Mas os meus escritos, é interessante, eu tenho uma irmã que é bibliotecária em São Paulo, né? E daí, para o curso dela, de biblioteconomia na época, ela fez como trabalho um livro. Ela reuniu os meus poemas, colocou uma foto minha e ela fez. Até há pouco tempo eu falei, poxa, Elisandra, bem que você podia ter colocado ISBN, né? Porque daí já teria sido meu primeiro livro lá atrás. Mas eu escrevia nesse tempo, assim, muito para os amigos, para as amigas, né? Participei também de concursos de poesias. Depois, dentro da instituição, dentro da Polícia Militar, porque eu entrei muito jovem também, escrevia em 1992, já 92 e 93, eu fui a primeira escritora de peças teatrais da Polícia Militar. A Polícia Militar tinha um teatro de fantoche que foi para todo o estado e até foi para Brasília, na época tinha um projeto. E eu tinha uma peça que era Cuidados de Montão, que falava sobre cuidados no trânsito, né? E tinha outra peça que era chamada Drogas para Quê? Que era a prevenção aos indivíduos de drogas, né? Então foi assim para todas as escolas, foi um trabalho maravilhoso. Então, na verdade, eu parei um pouco, né? A questão da poesia, que é o meu forte, embora seja contista também. E daí escrevi dentro da instituição, né, para peças educativas, mas não cheguei a colocá-las em livro, né? Mas estão ali, né? Tá tudo marcado. Agora daqui a pouco vai surgir um romance, pelo jeito, né? Tem conto, poesia, teatro. É verdade. O livro infantil já está aí no caminho, né? Também. Então a gente tem essa, eu digo, essa versatilidade, né, literária. Mas o meu forte mesmo, né, aquele que veio ali comigo, que você perguntou, como é que acontece, né? É a poesia, né? E eu te digo assim, eu sou muito contemplativa, né? Então, às vezes, eu posso estar olhando muito, a pessoa, puxa, mas por que essa mulher está me olhando tanto, né? Mas, na verdade, é algo que eu estou refletindo em cima daquilo que você me repassa. Já está borbulhando naquele momento. Exato. E é interessante, assim, eu gosto muito da natureza, eu gosto muito de
de pássaros, de flores, de pessoas, no sentido do interior, sabe? Então, eu me envolvo muito com isso, né? Algumas questões assim sociais, né? Por exemplo, hoje a gente vê, e que tem muito a ver comigo, por isso que eu digo que a minha luta é muito pelas letras, né? Até se você me permite, eu tenho um poema que está nesse livro, que eu trago, Cruz e Souza, e eu me associo muito a ele justamente nessa forma de lutar, né? De trazer à baila questões através da minha literatura. Né? Eu falo de fome, tem um poema aqui que é a Saga do Menino do Terminal, né? E eu trago muito isso dessa infância, né? Que a gente se a gente não consegue fazer um início, mas que a gente possa declamar fazer um trechinho então, sabe, todos de cor? Todos não, mas o do Cruz, você... Posso, claro. O Cruz, ele, que é o nosso desterrense, nascido aqui em 24 de novembro de 1861, né? Ele traz um legado de luta para aquela época, né? Porque a abolição da escravatura foi em 1888. Então, você pensa em um homem negro, né? Já escrevendo e já tendo uma pauta também anti-escravagista, embora as pessoas pensem que não, né? Mas o simbolismo ele tem muito isso, né? Como já diz o nome, né? Você fala de uma forma com muitas metáforas enfim, não fica tão claro para alguém que não acompanha, né? Aquela luta. Mas eu vou declamar então o poema Cruz e Souza, Poeta Sublime. Né? Acorda, poeta, sei que longe dormes, e neste céu de nuvens tão disformes, a minha vista daqui não te alcança. Acorda altivo, ao som das trombetas, pois eu te digo com todas as letras, poeta não morre, apenas descansa. Acorda, acorda, poeta, me diz teus sonetos, que com teus quartetos e tercetos mostraram a tua alma magistral. Foste filho de escravo alforriado, que por seres negro foste injustiçado e zombado pelo preconceito racial. Acorda, acorda, poeta, eu sei que foi dura a tua luta. Viveste em uma sociedade bruta que não aceitava um negro com saber. Foste o herói que com as letras se armava para lutar contra o mal que encarnava aqueles que açoitavam o igual ser. Vejo do céu descer luzente vulto, és Cruz e Souza, pois sei que escuto as belas rimas do teu poema etéreo. Nestes silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir as portas dos mistérios. Surgiste como uma estrela cadente e vieste logo e tão rapidamente da pátria sublime que por ti urge. Mas hoje eu sei que no céu ainda escreves, pois li nas nuvens, em teus versos breves, que das cinzas do poeta uma estrela surge. Que maravilha, muito lindo. E sabe de cor, né? Isso é muita paixão, né, pela sua obra. Conhecer os seus próprios poemas, lembrar, saber em que livro está, isso é muito bom. E sobre a carreira militar, foi influência do seu pai, então? Também, muito, né? Porque você conviver... o meu pai era um ícone, né? Para mim, eu vejo o subtenente Fraga, minha mãe também, né? Pessoas de origem extremamente humilde, mas que nos passaram valores, assim, incomensuráveis, né? Em termos de virtudes. E seguramente, né, ele me inspirou bastante, embora quando eu fui para entrar na Polícia Militar, né, que eu quis, no primeiro momento ele não me deu apoio, porque, imagina, antes de entrar na PM eu fazia biologia, eu entrei na Universidade Federal com 17 anos. Então, faltava um ano para eu acabar uma faculdade e eu querendo ir na outra. Mas por quê? Porque não tinham mulheres negras naquele espaço ainda, né? Tanto que eu sou a primeira mulher negra a ser oficial superior da Polícia Militar. E depois, e também porque ele tinha convivido com muito racismo, ele não queria que eu passasse as dores que ele passou. Né? E isso depois ele me colocou assim no decorrer, né? Porque ele me via com muita fragilidade. Então por quê? E além disso, é ainda mulher, né? Mulher, exatamente. Então ele não queria aquilo ali, né? Mas tem uma história assim muito linda, sabe?
minha com ele e com toda a família nesse caminho que é da profissão a qual eu escolhi. Foi a influência do pai, o pai sabendo das dificuldades, mas admirando, né, a profissão e a carreira dele, você seguiu em frente, mas conciliou esse trabalho escrevendo, trabalhando com crianças, e isso é muito importante. Nós vamos por um breve intervalo e voltamos já. E seguimos Mulher em Foco, conversando com Edenice da Cruz Fraga. Edenice Fraga, poetisa, roteirista, que mais, hein? Uma mulher de múltiplas causas, e você tem muita história para contar. E se tivesse que mudar alguma coisa nesse roteiro de vida, apesar que você é muito jovem ainda, alguma coisa teria feito diferente? Bom, eu penso que eu faria muito mais, assim, sabe? Eu tenho essa coisa comigo, assim, de, poxa, eu poderia ter feito além, né? Mas, como é que eu posso te dizer assim? O que importa, né, no fundo, é você saber que vontade não te faltou. Então, eu faria tudo e muito mais. Olha, quem faz muita coisa costuma dizer isso, né? Faria mais ainda. Mas eu ia justamente perguntar como você conseguiu conciliar tantas atividades, né? Ainda mãe, tem um filho adulto. Imagino que ainda queria fazer mais acordando cedo para isso. Agora vamos falar do segundo livro, é o Traços de Antonieta. Traços de Antonieta, gente, é porque todas as mulheres, isso aqui tem muito a ver com a questão, né? Aquela mulher guerreira, aquela mulher aguerrida, ela tem o traço de Antonieta, porque Antonieta foi uma mulher, Antonieta de Barros, né? Foi uma mulher que ela nasceu em 1901 também, um pouco após a abolição da escravatura. Também veio de uma origem, né, de ex-escravos. E ela foi a primeira mulher no Brasil a ser uma deputada, né, estadual. E em Santa Catarina, então, nem se fala, né, o marco que ela fez. De maneira que na Assembleia Legislativa, até hoje, nenhuma mulher negra, não tivemos mais nenhum parlamentar negro realmente eleito ou eleita. Então, ela marcou muito. Na década de 30, essa mulher conseguiu fazer esse marco. E ainda escritora, né? E escritora, exatamente. É por isso que eu digo, né, ela utilizava o nome de Maria da Ilha. E ela foi uma mulher, por isso que eu te falo, assim, na vida pública, que me inspirou e me inspira. E muitas vezes eu digo, puxa, mas se Antonieta de Barros fez isso na década de 30, como é que eu não vou fazer? Né? É por isso que, além de todas essas questões sociais, né, que eu trabalho, que eu fiz, que eu faço, além da questão policial militar, na qual eu exerci várias funções, né, inclusive tanto na área administrativa, muito mais na área operacional ainda, porque pensa, na década de 90 eu fui a primeira mulher a comandar um pelotão de mulheres em Blumenau, né? E foi assim algo muito marcante na minha vida, porque eu era daqui, fui para lá, né, iniciar um trabalho no meio que só tinham homens, né? E daí a gente iniciou, e depois em 2009 também aqui na Grande Florianópolis, a primeira a ser responder por um comando de batalhão e a ser subcomandante de um batalhão, né? Então, tudo isso eu conciliei trazendo, me inspirando em mulheres, como também a minha mãe, eu sempre digo isso, Antonieta de Barros e tantas outras que marcaram a história, né? E esse livro ele traz isso, ele traz, são poemas que, eu posso dizer assim, orbitam em temas que a Antonieta trazia, que é a educação, a mulher, a questão do antirracismo também, né? E a questão social, que é algo que eu te digo muito presente na escrita dela, né? O amor também. Então esse livro ele é isso, assim, né? Ele traz uma homenagem a ela inicialmente, né? Que não dá para ver, né? Quem está olhando não vai conseguir ver, mas enfim. E ele é muito gostoso porque assim é você voltar no tempo, né? E tem algumas questões porque quando eu quis fazer a capa, porque as capas do meu livro, eu
tenho a ideia, eu quero fazer assim e tal, eu troco a ideia com alguém. E eu quis colocar uma mulher na capa. E procurei, até fiz contato com a modelo. Aí depois eu lembrei que eu tinha esse desenho na verdade foi feito à mão por um artista plástico, que é o seu Miltinho, que ia na CERT, né? Eu fiz um evento lá em 2006, 2005, trazendo alguns alunos de escolas públicas para o Museu da Polícia Militar, onde eu era coordenadora. Porque eu sempre fui muito de inclusão, né? E quando eu trabalhei dentro da PM, fiz muito isso, essa interação polícia-comunidade. E daí, na época, ele fez o desenho, né? A lápis dos meninos e meninas. E assim, no final da tarde, ali na Beira-Mar, ele fez o meu no nosso museu. Esse retrato ficou guardado, acho que uns 10 anos. E daí, quando eu fui escrever Traços de Antonieta, eu lembrei, depois de que eu já tinha falado com alguém, então eu disse, puxa, eu vou colocar o meu retrato, feito a lápis. E quando eu li Antonieta de Barros, ela tem um único livro chamado Farrapos de Ideia. E nesse prólogo estava lá que ela também tinha, no livro dela, elogiado o artista Maiverne Filho, porque ele fez a lápis, ela ainda coloca isso, né? Uma ilustração. Então, na capa do livro dela, de 1937, tinha uma ilustração a lápis, e no meu, feito em 2018, também, sem saber, também tinha uma ilustração. Estava lá guardado esse desenho também, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E foi ainda muito mais bem utilizado, então, na capa do livro. Que maravilha, foi. Então. Eu também me emocionei muito, assim, não gosto nem de falar, porque eu sou meio chorona. E aí, Antonieta foi professora e você também teve essa atividade, né? Essa passagem de professora, como foi? Bom, eu estudei, fazia biologia, né? E daí eu comecei a minha carreira mesmo dando aula. Eu comecei em jardim de infância como auxiliar, fui da agronômica até o centro da cidade à época, né? Procurando emprego. E daí não consegui trabalhar em jardim de infância, que eu sempre amei. E não consegui, aí uma tia minha conhecia o Paulo César, do Jardim Sossego da Mamãe, lá no Estreito. Comecei ali como auxiliar, mas na área da biologia, mais à frente, né? Eu comecei no SESC, dando aula de ciências e biologia para cursos de supletivo. Bem jovem, faltando um ano para me formar, então eu já estava dando aula. E depois, dentro da Polícia Militar, dei aula para cursos de formação, daí, né? De soldados, de sargentos. Então, tive uma carreira muito ligada à parte operacional, à parte administrativa. Também fui diretora do Colégio Policial Militar, né? Então, a gente teve muito essa relação com a área pedagógica, além de trabalhos fora, né? De instruções fora também. E o terceiro livro, esse ali foi que ano foi esse? Foi lançado? 2019. 19, isso. Esse aqui são contos afros, assim, e tem aqui na capa minha sobrinha, né, que é a Letícia, e por quê, né? Vou fazer um spoiler desse livro, assim, que eu acho uma graça, porque contado, ele inicia, o nome é Eu Conto com Conto a História do Escravizado no Brasil, né? É porque tem uma história contada e tem uma outra recontada através de um conto, e parte de uma mulher de 70 anos, de uma senhora de 70 anos, que lembra-se da infância dela. Então, por isso que ela está colocando aqui, né? Então, esse livro não é de poesia, esse é livro de conto. São dois contos. Isso, são contos afros, mas ele, na verdade, ele tem um poema também, aqui tem ilustrações do nosso artista plástico Bruno Barbi, né? E ele retrata, ele é muito bom, assim, ele é dos 8 aos 80, e ele retrata muito essa questão da vinda do negro escravizado para o Brasil, né? E então, por isso que é um conto com conto, porque dentro dessa história, a avó, né, está contando através das ilustrações. E é muito gostoso, porque tem um poema que é a história do escravizado no Brasil, e esse poema, esse trabalho, ele deve ser muito utilizado nas escolas, porque nós temos que abordar essa temática do racismo, e nós temos que abordar a partir da origem dele, que veio com o colonialismo, né? O colonizador, que foi quem escravizou o negro africano, né? E daí falar desse assunto, não, a gente tem que falar. E esse livro ele fala com sutilidade, eu digo, mas ele traz isso muito forte,
mostrando que muito do que a gente vê ainda da pobreza, da desigualdade, é uma herança do período colonial. Então esse é um livro que pode ser indicado, né, para as professoras Sim, aconselhar os alunos a lerem. Isso, eu digo que é dos 8 aos 80, porque, e por isso eu coloco aqui no final, tem um livro que chama-se Ana da Conceição. Esse livro, esse conto Ana da Conceição, ele faz parte de uma coletânea, participou de uma seleção, de um concurso, em 2017, do Cadernos Negros. Cadernos Negros é da Quilombe hoje, em São Paulo, né? E esse é a coletânea mais antiga que tem, porque já tem mais de 42, quase 50 anos. E eu tive a honra de ser selecionada, e daí eu resolvi colocar esse livro aqui, que é Ana da Conceição, que também é um conto muito gostoso e que eu aconselho as pessoas a lerem. Que maravilha! E agora eu vou chamar um vídeo de um colega seu que vai declamar um poema, né? Que poema vai ser? O racismo é uma prova em glória. Vamos lá? O racismo é uma prova de força, onde precisas te fortalecer diariamente para lutar. E a pergunta fica: até quando? Muitas vezes, poucas vezes, até quando isso vai continuar? Muitas vezes o algoz racista, por causa da tua cor, quer te impedir de alimentar com o trabalho honesto quem depende de ti para comer. Daí, tu lutas com todas as forças contra quem quer te discriminar. E nessa luta para viver, com uma mão, tu trabalhas. E com a outra, tu te defendes de quem quer te impedir de trabalhar. Sim, o racismo é uma prova de força. É uma prova em glória que já passou da hora de acabar. E só quem passou por ela, e só quem passou por ela sabe dizer a dor que dá. De Denise Fraga, o poema O Racismo é uma prova em glória. E esse poema, então, está no 4º livro, o último publicado, é isso? Exatamente. Está no Mulheres da Lua, esse livro gostosíssimo aqui, gente, que é bom a gente saber que a gente vai evoluindo nos escritos quando a gente consegue reunir numa obra temas fortes como a questão da mulher, a questão do racismo, a questão do amor. E ele é isso, Mulheres da Lua é isso, sabe? É um mix muito gostoso de ler, e tem esse poema que é uma luta, conforme eu digo, né? Eu sou muito Cruz e Souza nesse sentido, né? Faço das letras a minha arma, né? Contra aquilo que a gente vê na sociedade que a gente tem que estar derrubando, né? Parece difícil acreditar, né, que nos dias de hoje a gente ainda tem que enfrentar esse tipo de luta por causa da cor de uma pele. Isso é inacreditável, né? Você sabe que a gente tem acompanhado aí na mídia, até com pessoas famosas, né? E aí a gente pensa, meu Deus, e no anonimato, quanto está acontecendo? Então a gente tem que estar lutando, a gente tem que estar dizendo que existe sim. Não podemos jamais admitir nenhum tipo de hipocrisia, né? Porque tem pessoas que, como não sentiram na pele, conforme foi dito no poema anterior, acham que não existe. Mas existe sim, e nós temos todos que estar comprometidos com essa luta, né? Então, e nos colocar, né? Nós temos que exercitar a empatia. Você sabe que na época da pandemia, que aí esse livro ele foi escrito durante a pandemia, e ele tem poemas referentes à pandemia aqui. Inclusive tem um poema, tem que poema que tem a tradução do italiano, porque foi publicado na Itália também, porque na época, quando começou a Covid, né, morreram muitos médicos italianos, né, e tal, começou muito forte lá, e eu tenho contato com a revista Itália Amiga, inclusive fui premiada com o 1º lugar num dos poemas da editora Itália Amiga, e esse poema, que está em italiano aqui, que é homenagem aos médicos, também foi publicado. Então ele também, né, esse livro ele traz a luta antirracista, fala do amor, da pandemia e da questão das mulheres, por isso é o nome Mulheres da Lua,
né? E até se você me permite, Isabela, eu acho que falar um pouquinho dos valores, né, que essa pandemia também deveria nos fazer refletir a todos, né? E inclusive eu tenho aqui um pensamento que fala que a Covid, que o racismo foi como a Covid-19, né? A única diferença é que a Covid sufocava a todos, sem discriminar, né? E o racismo sufoca apenas aos negros. Então, até essa lição, essa doença nos trouxe. Você podia ter o dinheiro que fosse, mas isso não impediria que você perder a vida ou passar por aquela fase, né, pandêmica, porque você tinha menos ou mais, né? Inclusive aqui nesse livro eu tenho um poema, daí nesse caso eu vou pedir permissão para colocar o óculos, porque eu não estava usando óculos, tá? Para todos que nos acompanham, mas eu vou colocá-lo, que diz, tem um poema que ele fala, em 2020 você aprendeu, sabe? E esse poema, em 2020 você aprendeu, é justamente para falar da pandemia. Eu podia ter usado um outro título, mas se você me permite lê-lo, ele é curtinho, mas para dizer o quanto ela foi pedagógica também. Vamos lá. Com isso a gente vai encerrar então com esse poema. Quero agradecer a oportunidade de te conhecer mais e pessoalmente. E parabéns então, encerramos então com esse poema. Vamos lá? Olha, que rápido, né, gente? Quando a conversa é boa, passa muito rápido, né? Mas eu penso que é importante registrar, né? Eu queria um outro, mas vamos deixar esse aqui. Em 2020 você aprendeu que a vida o tempo assoprou, que é forte a dor da ausência, que é efêmera a aparência e que o ar o dinheiro não comprou. Em 2020 você aprendeu, você aprendeu que a saúde é o bem maior, que a família é porto seguro, que o verdadeiro amor é puro e que um abraço nos faz melhor. Em 2020 você aprendeu que a vida é cada segundo, que perdoar e amar só faz bem, que tudo passa nesse mundo e só fica o amor que a gente tem. Em 2020 você aprendeu que precisa valorizar a pessoa, que seja de tal raça ou religião, que a vida passa, a vida voa e nela somos iguais então. Em 2020 você aprendeu que a esperança não pode faltar, que na vida a maior alegria é poder acordar a cada dia e agradecer por acordar. Sensacional, muito obrigada.